Vamos falar um pouquinho sobre IPEC, Josias, porque ontem saiu a pesquisa IPEC e que mostrou mais ou menos o mesmo cenário da semana passada. Teve uma pequena oscilação só de Bolsonaro de 1 ponto percentual para baixo. Lula com 51, Bolsonaro com 42% das intenções de voto. Bolsonaro estava com 43 na pesquisa da semana passada. Outros dados me chamam a atenção dessa pesquisa, eu queria que você comentasse com a gente, Josias. Me chamou muita atenção de quem não vota em tal candidato, né? E aí vota no outro por causa desse candidato. É o voto do ódio, vamos dizer assim, né? O voto do desgosto, que é o que está acontecendo nas eleições desse ano. E aí 46% dizem que vão votar no Lula para que Bolsonaro não seja reeleito. E 33% dizem que vão votar em Bolsonaro para que Lula não seja reeleito. Paralelo a isso, também é analisada a rejeição, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E o cenário vem mudando um pouquinho. Bolsonaro vem conseguindo, ao longo aí do tempo, reduzir a sua rejeição, que já foi mais do que 50%. Agora está em 48% de rejeição para Bolsonaro. Já Lula, ele caiu da semana passada para essa, oscilou negativamente, porque é dentro da margem de erro, de 50 para 48. Já Lula vem subindo uma rejeição. Lula tinha 40, agora foi para 42% das intenções de voto. Por que esses números são importantes, Josias, para a gente analisar o cenário eleitoral e o que pode vir a acontecer lá no dia 30 de outubro? É preciso analisar a pesquisa, Fabíola, não só no número que é normalmente visto como mais relevante, mas também nos detalhes, né? Então, se quem observa o índice de intenção de votos enxerga um Bolsonaro jurado de morte. E se você desconsidera votos brancos e nulos, como faz a Justiça Eleitoral ao computar as urnas, o Lula soma 55% dos votos válidos nessa nova rodada do IPEC contra 45% atribuídos ao Bolsonaro, 10 pontos de distância. Há 19 dias da eleição, 10 pontos parece uma distância intransponível. Mas quem olha para os dados complementares da pesquisa percebe que esse candidato supostamente jurado de morte, ele continua cheio de vida, e o PT vai cometer um erro muito grave se tratar o Bolsonaro como um adversário que não está cheio de vida. Em pouco menos de uma semana, o percentual de eleitores que dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum passou de 50% para 48%, e a taxa de rejeição do Lula oscilou 2 pontos para cima, de 40% para 42%. São flutuações que estão dentro da margem de erro, mas sinalizam que o Bolsonaro pode estar levando uma vantagem nessa guerra suja em que se converteu a campanha. Por que um candidato joga lama no outro? Para tentar aumentar a rejeição do adversário. E o Bolsonaro, por essa pesquisa, está vencendo até aqui esse jogo. Então, a taxa de rejeição dele caiu, do Bolsonaro, de 50% para 48%, e a do Lula foi de 40% para 42%. Até a semana passada, o governo Bolsonaro era aprovado por 35% do eleitorado e reprovado por 42%. Agora, a aprovação subiu 3 pontos, bateu ali em 38%, era de 35%, foi para 38%. E a reprovação do governo escorregou 1 ponto para baixo, foi de 42% para 41%. Normalmente, a melhoria nos índices de aprovação de uma gestão costuma resultar no avanço dos índices de intenção de votos do candidato à reeleição. Então, se você é presidente, tem um governo a exibir, se esse governo tem boa avaliação, normalmente essa boa avaliação é transferida para a sua intenção de votos. O Bolsonaro estava com o governo muito mal avaliado e ele está numa posição que nenhum outro candidato à reeleição frequentou, que é uma posição de desvantagem nas pesquisas. Todos os candidatos à reeleição, nessa altura da disputa presidencial, ou já tinham vencido, como o FHC, que venceu 2 vezes no primeiro turno, ou estavam na frente do seu adversário, com todos os outros presidentes que disputaram a reeleição. Bolsonaro está em desvantagem. Agora, se você toma, então, pelo IPEC, só pelo número de intenção de votos, o Lula continua sendo um franco favorito. Agora, o Bolsonaro se mantém vivo no jogo.
E de resto, é preciso lembrar, Fabíola, como sempre, algo que a gente vem dizendo desde a semana passada, que é um detalhe que se mostrou relevantíssimo depois do primeiro turno, é que as pesquisas são científicas, mas o voto do eleitor é leigo. Então, é preciso observar isso com muito cuidado para não ter surpresas. Então, convém olhar esses indicadores que mostram que o Bolsonaro não está morto. E esse elemento que você levanta de eleitores que votam no Bolsonaro para que o Lula não retorne ao Palácio do Planalto e de eleitores que votam em Lula para evitar a reeleição do Bolsonaro, isso mostra o flagelo em que se converteu esta eleição, algo, aliás, muito parecido com a eleição passada. Nós corremos o risco, Fabíola, de eleger um vencedor, escolher um vencedor, mas não um presidente capaz de unificar um país que está cindido, que está rachado. É uma pena que isso aconteça, mas estamos assistindo a um filme que já passou em 2018 e o final, como a gente está vendo agora, não é feliz, não.